aqui o compartilhamento da tela com vocês. Beleza, pessoal. Então aqui todos conseguem enxergar aí o código do Visual Studio, certo? Ainda não. Ainda não? Não conseguem enxergar do Visual Studio? Consigo. Eu estou conseguindo enxergar aqui, Abril. Meu problema, novo PDP. Esse aí mesmo. E os métodos através do clique. Apareceu aí, ô Berdan? Nada, só tá aparecendo. Agora apareceu. Agora apareceu? Tá em ordem, manda abraço. Então, beleza. Então, agora vamos seguir aí. Pessoal, então, o que eu tinha feito com vocês, né, aqui até a última aula, era ler aqueles arquivos que tinham um exemplo pequeno para veículos, requisições e distâncias. A partir disso, nós criávamos ali o modelo matemático e fazíamos a resolução do mesmo. Então, essa aqui que era a nossa estrutura básica. E nessa leitura dos problemas, vou pegar aí direto aqui nos métodos que tinham as leituras, nós líamos 3 arquivos. Um que era referente a veículo, e do veículo nós tínhamos aqui qual que era o número, origem, destino, a capacidade e o custo por distância. Então, isso caracterizava ali os dados de um veículo. Aí nós tínhamos a situação das requisições, onde a requisição tinha um número, tinha o local de coleta, o local de entrega e qual que era a quantidade. E a distância era aquela parte de pegar e ler ali todas as nossas distâncias que tinham entre os pontos. Então, isso daqui é o que nós tínhamos no nosso problema. Agora, vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos pegar e vamos gerar aleatório. No lugar de pegar e ter só essa leitura aqui de requisições lá do arquivo, nós vamos criar um gerador aleatório de requisições. E a ideia aqui é que nós possamos fazer uma quantidade maior de requisições e verificar como que se comporta a resolução aqui dentro do Gurobi. Então, eu poderia fazer uma forma que fosse gerar arquivos, lá texto, onde nesses arquivos textos tivéssemos mais linhas, cada linha com uma requisição, então aumentar o número de requisições, ou nós podemos gerar direto aqui de forma aleatória essa nossa quantidade de requisições. E como que nós fazemos isso? É simples, dado que nós já temos uma leitura. O que vai acontecer é que agora, no lugar de realizar essa leitura, nós vamos fazer a geração aleatória. Então, para mostrar até como as coisas são similares, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e copiar esse método inteiro. Ler arquivo requisições, copiei o método e colei aqui, e agora no lugar de ler arquivo requisições, esse método vai ser gerar requisições aleatoriamente. Isso que esse método aqui faz. Anteriormente, nós passávamos na leitura do arquivo de requisições uma string com o caminho a ser que tinha lá o arquivo a ser lido. Agora, no lugar de pegar e passar esse caminho, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu mostro o que nós vamos passar, mas não é mais o caminho. O que acontece é o seguinte, que antes nós pegávamos aqui e líamos todas as linhas e salvávamos aqui nesse vetor S. Agora, nós não temos mais esse caminho aqui que é passado. Então, essa ideia de pegar e ler todas as linhas para o vetor S não faz mais sentido. Então, ela será tirada porque nós não temos mais aquele arquivo ali. Tá bom. Oi. Eu só queria... você não vai fazer uma nova versão do arquivo, né?
Eu só ia sugerir se teria como você comentar ao invés de tirar, porque se depois nós formos usar o teu código para ler um arquivo, nós não vamos saber como fazer. Ah, não, tá aqui, ó. Continua a ler arquivo. Ah, tá, desculpa, não vi. Esquece. Eu só... Eu ia pedir a mesma coisa. Não tinha reparado. Manda brasa, vamos lá. Então, beleza. Então, assim, então essa aqui é só um adicional. Eu só copiei ali para aproveitar o código. Isso aqui já é um novo. Aí, o que nós pegávamos aqui? Nós tínhamos quantidade de requisições, era obtido com base no tamanho daquele vetor que tinha lido todas as linhas. Aqui que nós vamos fazer um pouco diferente. O que será passado como parâmetro aqui nesse gerar requisições aleatoriamente é uma variável inteira que eu vou dar o nome aqui dela, QTD requisições. E daí essa nossa quantidade de requisições será aqui o próprio QTD requisições. Então, se nós passarmos aqui, quando chamarmos esse método, o número 5, serão geradas 5 requisições de forma aleatória. Se nós passarmos o 3, serão geradas 3 requisições. 8 serão geradas 8 requisições. E assim por diante. Aí nós vamos ter, então, aqui requisições a ser dimensionada exatamente como era ali anteriormente. E vamos fazer aqui um for de int igual a 0, enquanto i for menor que a quantidade de requisições, fazendo aqui o i++. Só que agora, no lugar de pegar lá daquele vetor S, ele não existe mais. Nós vamos ter que fazer a geração aleatória delas. Para nós fazermos a geração aleatória, o que vai interferir é que o número será um valor aleatório. Então, vou até colocar assim, ó, esse número, vou deixar tudo comentado aqui, porque depois a gente vai ter que mexer algumas coisinhas. Deixa aqui, ó. Essa parte, nós vamos colocar assim, é alguma coisa aleatória. Tá? Posso colocar aqui esse aleatório. A gente vai ver se é um aleatório ou não. Até usar uma palavra melhor. Vou colocar assim, gerar. Nós temos que gerar esses valores. Gerar o número, gerar a coleta, gerar a entrega e gerar aqui essa quantidade. O que nós vamos fazer nessa lógica que nós estamos fazendo aí? Nós temos que pensar o seguinte: número é o número sequencial que nós estamos utilizando para aquela requisição. Então, aqui poderia fazer que o número é o próprio valor i. Se nós pegarmos lá requisição 0, ponto número, será 0. Requisições na posição 1, ponto número, receberá lá o 1. E fica ali com o próprio número, com o próprio i sendo colocado lá em número. Agora, coleta significa que o local de coleta. Para nós sabermos o local de coleta, nós temos que ter quais são os locais que existem. Assim como para definirmos o local de entrega, nós temos que saber quais são os locais que existem. Se nós tivermos, por exemplo, os locais 0, 1 e 2, e gerar o local de coleta como sendo o local 4, é um local que não existe aqui. Então, tem que saber, antes de gerar isso daqui, quais são os locais de coleta que existem. Quais são os locais que existem no grafo, né, que podem ser lá tanto para coleta ou entrega. Quantidade, nós podemos gerar um valor aleatório. Podia gerar ali, por exemplo, que essa quantidade é um valor aleatório entre 2 e 10. Poderia colocar aqui dessa forma e gerar aqui esse valor de quantidade. Então, eu vou deixar aqui essa ideia bem de rascunho em termos do que nós precisamos. Ter em mente que precisa ter algo aqui associado a essa parte de coleta e entrega, conhecer quais são os locais que existem
para gerar um local que de fato exista. Nós não podemos gerar uma coleta ou uma entrega em um local que não exista. Então, isso aqui nós vamos precisar, de alguma forma, realizar alguma alteração aqui ainda. Tranquilo essa parte, essa ideia, esse esboço aí que foi criado? Tá? A gente vai voltar aqui para completar essa parte de como que nós vamos gerar aleatoriamente esse local de coleta, esse local de entrega e essa quantidade. Mas aqui é que nós vamos preencher isso aqui de alguma forma. Ok? Beleza, por mim, pode continuar. Tá bom. Só, se nós pegarmos nos veículos, a gente vai cair em situação parecida. Ó. Eu vou pegar aqui e fazer a mesma coisa, que no lugar de ler esse arquivo de veículos, nós vamos gerar veículos. Então, colocar aqui lá o gerar, qual que foi o nome que eu usei ali para ficar igual? Gerar veículos aleatoriamente. Então, vamos chamar aqui de gerar veículos aleatoriamente. Eu vou seguir a mesma ideia que nós tínhamos feito lá nas requisições. Aqui eu vou colocar int qtd veículos. Aí essa linha que referia-se a pegar lá do caminho do arquivo e ler, ela não é mais necessária. Então isso aqui pode cair fora. Quantidade de veículos é o que nós temos em qtd veículos. Depois aqui a mesma coisa, for int igual a 0, enquanto i for menor a quantidade de veículos, fazer o i mais. Essa linha aqui de código não faz mais sentido, né? Porque ela é uma linha referente a pegar daquela variável s que não existe mais. E aqui vai seguir a mesma ideia. No que tem tanto o número, origem, destino, capacidade e custo por distância, nós vamos ter aqui que gerar valores. Gerar aqui o valor do número, gerar qual que é a origem daquele veículo, gerar qual que é o destino, e essa parte aqui do gerar qual que é a origem e qual que é o destino, nós caímos na mesma situação, problema, que nós tínhamos anteriormente lá para a requisição. Nós temos que saber antes quais são as origens e quais são os destinos que existem. Capacidade, a gente poderia fazer ali como um aleatório, poderia até colocar da seguinte forma, poderia pôr assim, ó, 5 vezes aleatório entre 1 e 4. Até colocar assim, ó, colocar lá um aleatório entre 1 e 4. Então, se gerar o valor 1, a capacidade será 5. Se gerar o valor 2, a capacidade será 10. Se gerar o 3, a capacidade será 15. E se gerar o 4, a capacidade será 20. Para não ter ali tantos valores diferentes de capacidade. E o custo por distância também vai ter aqui alguma parte aleatória e que nós podemos até vincular com a própria situação da capacidade aqui do veículo. Mas vou deixar isso aqui para a gente fazer depois, mas colocar aqui como sendo desse aleatório. E onde é o número do veículo, poderemos a mesma estratégia que nós tínhamos lá no caso das requisições, que é colocar aqui o i. Então, com isso daqui, te vê que cai em mesmos problemas, tanto para criar veículo aleatoriamente, como para criar requisições aleatoriamente, que é poder definir os possíveis locais de origem e destino. E daí, se nós olharmos para baixo as estruturas de dados que nós temos aqui uma estrutura para veículo, uma estrutura para requisição, cada uma representada ali por uma classe. E a parte das distâncias que são lidas,
são salvas diretamente na matriz de instâncias. Nós podemos aqui criar uma nova classe chamada local, onde nessa local nós poderemos colocar o seguinte: quais são os nossos números, qual o número do local, e identificar também, se quisermos, até possíveis coordenadas geográficas dele. Então, primeira coisa, eu poderia pegar e colocar assim, que tem uma propriedade aqui, que é uma propriedade inteira, chamada número, onde isso daqui é o número do local. Da mesma forma que temos um número da origem, temos um número do destino, temos o número do veículo, nós colocaríamos aqui, desculpa, temos o número da requisição, temos o número do veículo, nós podemos ter o número do local. E esse número de local é o que é associado com a origem, o destino do veículo, a coleta, a entrega da requisição. E daí podemos trabalhar dessa forma. Qual que é a vantagem de fazer seguir com essa maneira? Veja aqui que local está como sendo aqui esse número. Por enquanto tem uma única propriedade. Depois nós vamos colocar mais algumas propriedades aqui. Então, não pode parecer um pouco estranho no início a maneira que vai ficar a notação por ter uma única propriedade, mas pense que daqui a pouco nós vamos colocar mais propriedades aqui, então elas vão acabar tendo bastante sentido. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Uma vez que nós temos essa classe local, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos ter lá no nosso problema a nossa classe PDP, igual nós temos aqui veículo e requisições, nós podemos ter aqui também um vetor que é do tipo local, que terá os nossos locais. E daí, com isso daqui, nós vamos poder sortear lá naquela hora somente coisas que sejam locais aqui que nós tenhamos. Nós vamos saber exatamente quantos são os locais que nós temos e quais são os números dele. De forma que nós podemos fazer o seguinte. Na mesma ideia, deixa eu baixar aqui o código, daí eu falo de novo, que tem de gerar o veículo aleatoriamente, gerar a requisição aleatoriamente, nós podemos ter aqui um void, um método, que é gerar locais aleatoriamente. Nós vamos gerar locais aleatoriamente, você vai receber aqui uma propriedade, um parâmetro que é QTD locais. Quantos locais que nós vamos gerar aleatoriamente. E daí, com isso, nós vamos conseguir trabalhar naquele preenchimento da variável, da propriedade locais, e poderemos gerar aqui valores que pertençam àqueles locais. Então, pessoal, até aqui, né, muito mais a parte aí de código e alteração do que propriamente ali do modelo matemático. Mas está fazendo sentido, está ok até esse momento, o que eu estou fazendo aqui nessa sequência? Mais alguns minutos eu termino essa parte do que envolve a geração dos aleatórios, e daí nós vamos para a resolução em si. Ok até aqui? Ok. Ok. Eu estava pensando, Gustavo, quando nós trabalhássemos com banco de dados, não teria que trabalhar para estruturar. Mas basicamente são matrizes e vetores que vêm do banco, né? É só a maneira de atribuir os valores aí. Exatamente. Até, assim, quando em otimização, ainda mais esses problemas que envolvem grafos, a estrutura de matriz é uma estrutura que é bem comum.
Então, quando tem coisas que buscam de banco e pega de banco de dados, o melhor a ser feito geralmente é você pegar e transformar do banco de dados para uma estrutura que seja melhor para trabalhar com otimização. Então, é como se você tivesse, às vezes, por exemplo, a própria parte dos veículos aí poderia estar lá no banco de dados já com toda uma estrutura. Pega e copia para colocar nessa estrutura, nessa classe que foi criada aqui. Então, é a maneira mais comum de fazer. Assim, mesmo se você vai fazer lá na frente ainda uma criação de uma API, e dessa API você vai receber um JSON que tem todos os dados ali disponíveis. Pega, traz, faz a leitura e coloca para a estrutura que está aqui trabalhando. Então, é como se você tivesse no núcleo essa ideia aqui do código, aí tivesse uma camada mais externa, que é o banco de dados, ou como que vem a comunicação, e você cria uma intermediária para pegar e adaptar as estruturas de um para o outro. Se tentar usar as próprias estruturas de banco de dados, o código ele começa a ficar, não digo só de ilegível, mas às vezes até fica mais lenta a execução dele. Uhum. Tranquilo, mas deu para entender. E coisas assim básicas que uma vez tentei fazer, tá certo que foi com um exemplo, não foi com muito, então não dá para levar isso como regra, mas quando declara lá as propriedades, pode usar o get set, quando usava com get set, que daí já ficaria mais fácil para trabalhar com JSON, o código ficava mais lento para fazer a execução. Então é melhor fazer essa parte intermediária mesmo e adaptar de um para outro. Entendi. Então, aqui, fazer essa geração de locais aleatoriamente. Vou só recapitular aqui alguma coisa com vocês. Nós temos essa propriedade chamada quantidade nós. Essa propriedade quantidade nós, ela representa quantos locais nós temos. Então, gerar aqui os locais aleatoriamente é gerar os nós aleatoriamente. O local tem o mesmo significado que o nó, aqui nesse caso. Então, aqui, vou fazer a maneira como vocês acharem mais conveniente. Vocês preferem que chame de local ou de nó? Né? Se chamar de local, fica numa ideia mais próximo do que é a descrição física do problema. Se chamar de nó do que a descrição matemática. Tá? Mas o nó ou local, os dois terão o mesmo significado. Por qual que vocês preferem? Hein? Ou tanto faz? Tem alguém tentando falar aí, mas não tá rolando. Pode ser local mesmo. Pode ser local? Então tá, eu só ia sugerir, desde que seja o mesmo, né? Porque realmente ficaria confuso se seria a mesma coisa. Tá. O local e nó será a mesma coisa aqui para nós. Eu não quero contrariar o Neri, mas eu gostei mais do nó, mas ele falou primeiro, então vai local mesmo. Foi nó aí, meu amigo, não tem problema nenhum. Matemática entende nó. Exatamente. É que Então, nó parece mais quando a gente for vender esse programa depois, quando você chamar de nó, o cara vai dizer, pô, esse troço é complicado, mas até com esses negócios de nó, dá para cobrar mais caro. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui o class no lugar de local. Tem qualquer lugar. Nó, tá? Chamado de class nó. E daí aqui, no lugar de ser public local, vai ser public nó. Nós. Beleza? Aí fica tudo, então, esquece lá a palavra falando como local, né? A gente vai usar agora como nó. Então, aqui fica gerar nós aleatoriamente. E aqui vai receber QTD nós. Tá? QTD nós. Aí, então, com isso, vamos dizer o seguinte, que quantidade nós é igual a QTD nós, e vamos fazer a geração aleatória dos nós.
Primeira coisa, vamos precisar colocar ali, precisamos redimensionar, né? Então, agora, a gente vai ter que nós é igual a new nó e o tamanho é quantidade nós. E daí aqui a gente vai fazer de i igual a int i igual a 0, enquanto i for menor do que quantidade nós, i mais mais. E daí podemos colocar o seguinte aqui, pessoal. Lembrar que é a mesma ideia básica que nós temos em tudo. Então, precisamos primeiro colocar aqui que nós, na posição i, é igual a null nó. Só que a mesma coisa já tinha feito no que envolvia veículo e requisições. E vamos dizer que nós, na posição i, propriedade número, é igual ao próprio i. Tá? Então, aqui dessa forma, aqui faltou colocar um mais. Dessa forma, nós estamos simplesmente gerando ali que, ó, se nós tivermos 5 nós, eles serão chamados de 0 a 4. Se nós tivermos 7 nós, serão chamados de 0 a 6. E assim por diante. Com essa ideia, quando nós chegamos aqui para gerar aleatoriamente a origem do veículo, o que a gente pode fazer? Coloco aqui lá um random, chamado de aleatório, igual a null random. A gente coloca aqui a semente, vou colocar uma semente 1. E daí aqui, no veículo i.origem, nós podemos colocar assim, aleatório.next 0, quantidade nós. Quando nós temos a quantidade nós igual a 6, por exemplo, o valor que é gerado aqui aleatório, ele estará de 0 até 5. Nunca vai gerar exatamente igual a essa quantidade nós que tem aqui. Então, isso aqui faz exatamente o que nós precisamos. Se nós tivermos... se nós tivermos 6 nós vamos ter a quantidade de nós igual a 6. E eles são de 0 a 5. Então, aqui é o que será gerado. Algum valor entre 0 e 5. Sempre aqui pode pensar, se for considerar que é inclusive os dois extremos, é deste valor até o menor inteiro que é menor do que esse. Ou, quando os dois são inteiros, que é deste daqui, inclusive, até esse aqui, menos 1, inclusive. Tá? Então, essa aqui que é a nossa forma. E no destino, nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos pegar aqui e gerar esse aleatório para o destino, seguindo aqui a mesma ideia. Aí, quando nós pensamos em capacidade do veículo, nós podemos fazer o seguinte, colocar ali que é 5 vezes, e daí aqui podemos pôr aleatório.next e pôr aqui 1 a 5. Ele vai gerar alguma coisa entre 1 e o 4, nunca será gerado o valor 5. E esse custo por distância, normalmente nós pensamos que quanto maior for a capacidade do veículo, maior é a distância, maior é o custo por distância. Isso daqui eu vou fazer de maneira bem empírica com vocês, colocar da seguinte forma. Essa capacidade do veículo, ela poderá ser 5, 10, 15 ou 20. São os valores que nós poderemos ter ali como resposta. Vou dizer o seguinte, que quando a capacidade do veículo é 5, esse custo dele por distância
Agora, se não for 5, mas for 10 essa capacidade, o custo dele por distância é de 1,8. Ele é mais caro do que o de capacidade 5, só que tem uma economia de escala, né? Se você fosse levar 2 de capacidade 5, teria um custo lá total de 2. Mas se levar 1 de capacidade 10, tem o custo de 1,8. A mesma coisa a fazer aqui, se o veículo tem capacidade 15, aí esse custo daqui, ele é de 2,5. E se a capacidade não for nem 5, nem 10, nem 15, a capacidade é 20, por consequência. Daí nós vamos fazer que, daí, neste caso, o custo por distância é de 3. Então, aqui nós colocamos uma maneira para conseguir ter esse ganho de escala e que fica ali dependente de qual que é a capacidade que aquele veículo tem. Então, ele é um quase aleatório, né? Nós temos que, dada uma capacidade, o custo é sempre o mesmo por distância. Mas como nós estamos gerando essas capacidades de forma aleatória, esse custo aqui entra junto na geração aleatória ali do veículo. Ok aqui essa parte? Para gerar veículos aleatórios? Sim. Sim. Então, fazer aqui a parte das requisições, que ela será bem parecida com o veículo, tá? Aqui na requisição, a gente vai seguir a mesma ideia. Nós queremos gerar aqui, forma aleatória, esse local de coleta, o local de entrega, e daí gerar de forma aleatória qual que é essa quantidade a ser coletada, a ser entregue. Então, vou colocar aqui o seguinte, random, chamar aqui de aleatório, colocar lá um run, fazer aqui uma semente diferente, fazer aqui a semente 2, só para usar uma semente diferente da que nós utilizamos lá na geração dos veículos. E aqui, fazer o seguinte, que esse local de coleta é o aleatório, ponto next, aí de 0 até lá, quantidade nossa. E a mesma coisa vai acontecer para gerar aqui local de entrega. Ele vai ser também algum dentre aqueles nós possíveis que nós tínhamos. E essa quantidade, a gente pode colocar o seguinte, que é entre 2 e 10 ali, coloca aleatório.next entre 2 e 11. E dessa forma aqui gera ali esses aleatórios entre 2 e 10. Então nós temos aqui gerados de forma aleatória os veículos, as requisições e nós podemos gerar ali quantos locais nós quisermos. Outra coisa que nós líamos era a matriz de distâncias. Professor, só um pouquinho. Oi. Aqui na questão do lugar de coleta e lugar de entrega, não teria que ser tipo um diferente do outro? Tem que ter alguma coisa assim? Ah, boa, porque dessa forma está sujeito a ter o local de coleta igual ao local de entrega, né? Isso. Sim. Tá? Bem colocado. Dessa forma aqui, nós estamos sujeitos a ter que o local de coleta seja igual ao local de entrega. Certo? Ó, aqui pode acontecer do local de entrega ser igual ao local de entrega. Eu vou fazer aqui uma forma, então, com vocês do seguinte. Bem lembrado isso aqui, tá? Tinha passado despercebido, mas extremamente importante esse detalhe. Só que eu vou fazer aqui, dizer o seguinte. Vou colocar aqui
a linha de código. Só, o veículo ele pode ter a mesma origem que o destino, correto? Isso não tem impedimento. Né? Então, eu vou fazer aqui para o veículo para dizer que ele tenha local de destino diferente do local de origem, mas isso daqui não seria regra. Isso aqui ele pode até tirar. Vou colocar aqui o dos veículos terem locais de origem e destino iguais, mas isso aqui não seria necessário fazer. Agora, o que nós vamos precisar fazer, assim como foi colocado, não ouvi ali quem lembrou, mas lembrou muito bem, de ter o local de coleta e entrega da requisição diferente. Mas vou fazer com vocês aqui a mesma ideia. Então, coloquei aqui o seguinte, geramos o local de origem e o local de destino, nó de origem e o nó de destino do veículo. Agora, se esses nós forem iguais, eu vou dizer o seguinte, que aí ponto destino é igual a veículos aí destino um pouquinho, estou pesquisando um negócio aqui, rapidão já. Beleza. Ok. Só, usei aqui com vocês um símbolo um pouco diferente que eu não tinha usado ainda, que é esse percentual aqui. E até peguei essa... Tinham diversas maneiras, tá? Para contornar esse problema de gerar destino igual a origem, ou depois lá nas requisições em local de entrega igual a local de coleta. Eu escolhi essa para mostrar para vocês uma ideia de trabalhar com coisas circulares. Esse percentual aqui, ele significa o resto da divisão. Então, nós vamos fazer o resto da divisão desse número que está aqui antes por esse número que aparece aqui depois. Então, veja lá o seguinte, vou colocar aqui alguns cenários. Imagine que nós tenhamos assim, que veículos na ponto destino, que isso daqui tem o valor de 2 e quantidade nós seja igual a 5. Se quantidade nós for igual a 5, nós vamos querer ter os valores ali para esse destino entre 0 e 4. Olha o que vai acontecer aqui. Vai fazer veículos na ponto destino, que é 2, mais 1. Essa conta aqui dá 3. 3. Pega o resto da divisão por 5. Pegou o resto da divisão por 5, é o próprio 3. Se o veículo destino na fosse 3, aqui ia pegar 3 mais 1, 4. Resto da divisão por 5 é o próprio 4. Ou seja,
ficaria a origem como sendo 3 e o destino como sendo 4. Agora, se veículo destino for igual a 4, isso daqui vai ficar 4 mais 1, que é 5, e o resto da divisão de 5 por 5 é 0. Então, fica a origem sendo 4 e o destino sendo 0. Então, o que nós estamos fazendo é pensar assim, que nós temos uma lista de locais, que é o 0, 1, 2, 3, 4. E nós estamos indo para o próximo, caso o destino seja igual à origem. E quando chegar no 4, o próximo é o 0. Então, essa é uma ideia que aparece bastante quando vai trabalhar com coisas circulares. Então, nós estamos voltando para o início daquela lista. Então, nós adicionamos aqui esse valor de 1 e daí pegamos o resto da divisão. Entendido essa parte aqui? Ou não? Faz sentido. Né? Isso aqui é trabalhar com parte circular. Por qual que é a ideia? É assim, fazer aqui uma outra ação. Se nós tivéssemos que a origem é 0 e o destino 0, nós estamos pegando isso daqui e fazendo o seguinte, que agora a origem é 0, o destino é 1. Considerando lá que temos 5 nós, tá? Se a origem fosse 1 e o destino fosse 1, nós vamos pegar e dizer que a origem é 1, o destino é 2. Aqui, se tivéssemos lá 4 e 4, nesse caso, ficaria como sendo 4 e 0. Então, nós tentamos aumentar sempre o 1 em uma unidade, aqui o que é o destino. Mas quando aumentando em uma unidade fosse chegar num número que não existisse aquele nó, aquele local, nós voltamos lá para o 0, que é o primeiro de todos. É isso que essa conta aqui está fazendo. E daí essa mesma ideia nós podemos aplicar lá no que envolve essa parte aqui do destino. Aqui vai ser... Opa, não na leitura, na coleta e entrega. Aqui. Nós vamos dizer o seguinte, que se requisições na posição I, ponto, entrega, for igual a requisições na posição I, ponto, coleta, se isso daqui acontece, seguindo aquela mesma lógica que nós tínhamos ali anteriormente, como que fica aqui o requisições na posição I, propriedade entrega, o que ele recebe? Aí a entrega mais 1% que dá DD de nós ou do veículo? Mais 1% aqui, opa, quantidade de nós, né? Ok? Então, pessoal, a ideia aí aparece, né, como eu disse, se você procurar como lista circular, vetor circular, é esse mecanismo aqui que é o utilizado. Você avança um e quando chega no fim, você volta para o início. Ok? Então, dessa maneira, nós não teremos locais de entrega sendo igual a locais de entrega, locais de entrega sendo iguais aos de coleta. Então, nós temos aqui diferente o nó de entrega do nó de coleta. E daí o que interessa para nós, quando nós pensamos nesses nós, é saber distâncias que um nó está do outro. Antes, nós líamos aqui diretamente a distância, né? Nós pegávamos e tínhamos lá um arquivo que tinha distância entre cada um dos pares de nós. O que nós podemos fazer aqui, igual
tinha já lá na P medianas é dizer o seguinte, que cada nó tem um local X e um local Y. Ou, se quiser chamar, pode chamar assim, que tem uma latitude e uma longitude cada um dos locais. Vamos deixar assim, fica um pouco mais real a ideia de que cada local tem uma latitude e uma longitude. Se nós temos isso daqui de latitude e longitude em cada um dos nós, né, em cada um desses locais, lá quando nós geramos os nós, deixa eu voltar aqui no nosso método lá que gera os nós aleatoriamente, nós vamos precisar gerar aqui de cada um dos nós qual que é a latitude dele e também qual que é a longitude. E daqui pode seguir a mesma ideia. Colocar lá um random aleatório igual a null random. Colocar aqui uma outra semente, colocar semente 3 aqui. Aleatório. E daí aqui eu vou colocar como sendo um next double, tá? Vai ficar ali um valor entre 0 e 1 e colocar esse aqui vezes 20, tá? Vai ficar então um valor entre 0 e 20 com casas decimais se fizermos dessa forma. E a mesma coisa aqui podemos colocar para a longitude. Tá? Então aqui a ideia é mais só para ter esses exemplos. E daí uma vez que nós tenhamos essa parte de latitude e longitude, nós podemos calcular qual que é a distância entre esses pontos. E daí aqui eu vou fazer de maneira bem direta, tá, pessoal? Eu vou colocar... Não vou... Como esse mesmo método já apareceu no P mediana, se para não gastar muito tempo aqui com a explicação, vou simplesmente colocar aqui direto, calcular matriz distâncias euclidiana, tá? Colocar direto isso daqui. E daí dizer o seguinte, que nossa matriz distâncias igual a null double, e daí aqui quantidade nós. Vou colocar aqui, pessoal, bem diretão. Já volto a falar aqui com vocês. Aqui só faz o cálculo da distância euclidiana entre os pontos, tá? Então, vamos chamar essa parte aqui de calcular matriz distância euclidiana, será realizado ali o cálculo da distância euclidiana entre cada par de pontos. Poderia fazer com aquela distância, com a curvatura da Terra, igual nós vimos aqui em algumas aulas atrás, lá de Harvey-Sin, sem qualquer problema. Mas nós temos agora aqui com isso a base para a criação dessas nossas instâncias aleatórias. O que isso aqui vai mudar? Então, fazendo aqui de maneira direta com vocês e relembrando algumas coisas. Antes nós tínhamos aqui
que depois que nós instanciávamos o problema, nós líamos o arquivo de veículos. Agora, nós não vamos mais ler o arquivo de veículos. Nós vamos gerar os nossos veículos aleatoriamente. Eu vou colocar aqui um problema que eu vou ter 6 veículos. Tá? Então, fazer esse primeiro problema gerado aleatório, que tem 6 veículos. Antes, nós líamos as requisições. Agora, nós não vamos ler mais as requisições. Vou ter aqui em cima. Nós vamos gerar aleatoriamente as nossas requisições. Então, gerar requisições aleatoriamente, e vou colocar aqui que nós temos 10 requisições geradas de forma aleatória. E ler distância, nós também não vamos ler. Nós vamos calcular as distâncias, mas antes de calcular as distâncias, nós precisamos gerar os nós aleatoriamente. Então, aqui, vou colocar que nós temos, nesse exemplo, 5 nós. E daí, uma vez que nós temos os nós gerados aleatoriamente, nós podemos calcular nossa matriz de distância euclidianas. Tendo a matriz de distância euclidiana gerando os veículos aleatoriamente e gerando as requisições aleatoriamente, nós vamos ter todos os dados necessários para resolvermos aqui o problema. Vamos ver se está tudo certo, isso aí que foi feito, né? Caso isso tudo que eu disse, caso não tenha nenhum erro aí de programação ao longo do desenvolvimento. Então, olha lá. Meu problema, veículos. Na posição 0, tem um veículo de capacidade 10, custo dele por distância 1,8, número dele é o 0, origem é no 1, destino é no 0. Próximo veículo, capacidade 10 também, custo por distância 1,8, origem no ponto 3, destino no ponto 4, número dele lá o número 1. Número sempre igual ao da posição. Aqui o menor, capacidade 5, e está ali o custo por distância mais barato, origem no 1, destino no 4. E tem a mesma coisa aqui para cada um dos nossos outros veículos. Requisições, a mesma coisa. Cada uma delas tem qual que é o número dela, qual que é o local de coleta, qual que é o local de entrega e qual que é a quantidade. Então, temos aqui, para cada uma dessas requisições, esses dados aí preenchidos, até lá a nossa última requisição. Além disso, temos aqui a matriz de distâncias. Matriz de distâncias, como nós temos ali 5 locais, é uma matriz de 5 por 5. E tem a distância aqui entre cada um dos pares de pontos. Tá? Então, isso que nós temos aqui, né? Como é simétrico, por ser distância euclidiana, que a distância do 0 para o 1 é a mesma do 1 para o 0, tudo aqui, todas as nossas distâncias. Se nós pegarmos e colocarmos para criar e resolver o problema, passou ali o tempo e resolveu esse problema. Então, não teve ali qualquer problema na resolução, nós chegamos aqui ao final dele com ele resolvido. Agora, com isso daqui, vou trabalhar algumas coisas a mais com vocês aqui no criar, resolver problema. Quando nós pegamos esse criar, resolver problema, lá embaixo, depois do Optimize, nós estamos escrevendo tanto o modelo LP como o modelo ponto sol. Nós poderíamos colocar algumas coisas aqui no meio do caminho. Poderíamos colocar, por exemplo, assim, uma mensagem. Para colocar mensagem, tem que colocar, né, para poder ter mensagem, tem que pôr aqui o using system ponto
windows.forms, tá? Dentro desse namespace que existe no message box. Então, para poder colocar o message box, tem que pôr aqui. E daí aqui a gente poderia colocar message box.show. E se colocasse assim, ó, modelo ponto objval, ele retorna qual que é o valor da função objetivo. Isso aqui é um número, nós podemos colocar aqui para string. Se nós colocamos isso daqui e executamos este modelo, é a mesma coisa, e colocarmos lá para resolver, né? Vou colocar aqui para resolver. Ó, deu lá que o valor da função objetivo foi de 117,16. Este valor de função objetivo de 117,16 representa lá qual que é o nosso custo total. É lembrar que a função objetivo tinha o minimizar, o x e jk vezes o c e jk. Né? Então, o custo do veículo K fazer o trajeto I e J. Isso que nós estávamos minimizando. E nós vimos que com esses 6 veículos, com a quantidade de veículos que nós tivemos, tem aqui essa solução, 117. Nós poderíamos fazer agora o seguinte. Vou pegar essa mesma estrutura que teve de nós que foram gerados, matriz de distância que foi calculado, gerar veículo aleatoriamente teve 6, mas no lugar de gerar 10 requisições, pegar aqui e gerar 15 requisições. Fazendo essa mesma ideia e colocando aqui para resolver, chegou ali na solução ótima, 187 foi essa solução ótima. No lugar de 15, poderia aumentar aqui para 20 requisições geradas. Fazendo com 20 requisições, chegou numa nova solução ótima aqui de 230. No lugar de colocar 20 requisições, vou colocar agora 25 requisições. Coloco aqui para resolver esse problema com 25 requisições, chegou aqui numa solução com 279. Agora eu vou exagerar mais. No lugar de colocar 25, colocar 40 requisições aqui nesse problema. Colocando ali 40 requisições, você começa a ver que o tempo de resolução já começa a aumentar aí, né? Mesmo quando estava aumentando ali lentamente essa quantidade de restrições, quantidade de requisições, o tempo já era maior. E agora aqui com 40 requisições, ele já começa a travar mais. Vamos ver aí quanto tempo que ainda vai, qualquer coisa vai chegar em algum momento ali e eu travo essa execução, mesmo que não encontre a solução ótima. Então, nesse caso... Oi, pode falar. Só por curiosidade, para outras pessoas está aparecendo o resultado, porque para mim está uma tela cinza. Está só cinza? Isso. Para mim também. Então, deixa eu voltar aqui, vou refazer o compartilhamento. Assim, os valores, tudo bem, você foi falando, fui acompanhando, mas é só porque não estava aparecendo. Entendi. Então, ele até resolveu ali de novo, deixa eu fazer, eu faço tudo aqui de novo isso com vocês. Calma aí. Deixa eu parar de compartilhar e vou compartilhar aqui novamente. Agora deve estar aparecendo aí tudo, né? Apareceu aqui de novo o formulário, a tela com o código, certo? Certo. Então tá. Então, ó, vou colocar aqui, ó, eu estava fazendo. Então, essa quantidade aqui, né, estava alterando ali, isso vocês estavam vendo. Então, lá com 25 requisições, ele demora um tempinho e encontrou aqui o 279, a distância percorrida. No lugar de 25 requisições, depois o que eu fiz foi aumentar para 40 requisições.
Eu não estou marcando ali o tempo de resolução com o cronômetro, mas vocês vão observar que esse tempo de resolução ele vai crescer, né? Com 25 requisições, já tinha ali terminado a uma altura dessa resolução. E aqui do lado, vocês acompanham como que está o uso de memória e o uso de processador para essa resolução. Então, vê que ele está crescendo, usando 162 megas de memória, tem essas alterações, processamento, o processador estava lá embaixo, estava na metade, e agora ele vai aqui e usa esses picos de processamento, então tem momentos que está usando todo o poder aí disponível na CPU, tá? Ele ainda está resolvendo, vai ter perdido por causa do compartilhamento da tela, não estou ali conseguindo voltar no formulário. Quando ele terminar a execução, ele volta no formulário. Aí, essa parte de olhar da memória, que ela estava alta, de repente cai, pode ser por algumas coisas que faz corte na árvore de busca. Tá? Isso aqui seria mais teórico explicar pelos próprios métodos desenvolvidos, mas é algo que acontece. E agora, baixou o processamento, deve ter terminado também a execução. Terminou aqui a execução, distância lá do 539. Tá? Então, demorou mais já para resolver. E você veja o seguinte, quando passa de 25 para 40 requisições, está aumentando ali em 60% o número de requisições. Só que o tempo de resolução ele cresce muito mais do que isso. No lugar de 40, mudasse aqui para 60 requisições, fazer aqui essa mesma ideia, colocando 60 requisições, o tempo tende a ser um bom tanto maior, além de o problema poder ainda ser infactível. Alguém ia falar alguma coisa ali, eu acabei cortando? Eu que ia perguntar, se ao invés de aumentar as requisições, você aumentasse os nós, a influência no tempo do processamento também é grande? Também acontece, tá? E já faz esses testes aí também, fazendo essas variações dos nós. Mas acaba tendo influência. Tanto mexer em requisições, como em nós, como em veículos, tá? Esses três aí trazem uma complexidade maior, porque aumenta o número de combinações. É você pensar o seguinte, para cada nó que você aumenta o número de variáveis de decisão. Para cada veículo, também aumenta o número de variáveis de decisão. E para cada requisição, também aumenta o número de variáveis de decisão. Requisições, particularmente, quando nós aumentamos requisições, o problema vai ficando mais achatado, né? Então, quando tem muitas requisições, até mesmo encontrar solução factível pode ser difícil. Por quê? Encontrar essa solução factível, você tem a capacidade limitada dos veículos. Então, são menos combinações de carregamentos que permitem soluções factíveis. Então, tudo isso cresce ali a complexidade. Isso pode acontecer, então, quando fala em número de veículos, que o número de veículos ele pode ter um comportamento estranho, conforme o que faz de alteração nele. Por quê? Quando nós aumentamos o número de veículos, nós aumentamos o número de variáveis. Também temos mais restrições quando aumentamos de veículos. Só que essas restrições, elas vão ficando menos apertadas. É pensar no caso extremo. Caso tivéssemos, assim, muitos veículos, poderia chegar no extremo de você ter ali um veículo para atender cada uma das requisições numa situação boa. Então, às vezes pode acontecer que nós, aumentando o número de veículos, fique mais rápido ou fique mais demorado para resolver. A mesma coisa quando diminui-se o número de veículos. Então, a gente vê aqui, ó, nesse caso, com 60 requisições, ainda segue sendo executado. Né? Então,
tá lá a execução, já passando ali quase 3 minutos, e essa execução aqui não termina. Aí o que nós podemos fazer aqui? Eu vou parar essa execução, e uma vez que para, não tem como recuperar tudo que já tinha acontecido lá anteriormente. E agora eu quero trabalhar com vocês algumas coisas alternativas. Primeira delas é que nós podemos fazer o seguinte: quando nós declaramos aqui o ambiente, eu estava fazendo sempre com vocês sem colocar coisas de parâmetro aqui dentro, mas pode ser colocado um caminho para o arquivo de log. Então eu vou colocar assim, c:/teste modelo pdp.log. E aqui nesse arquivo aparecerá o log, ou seja, o que aconteceu durante a execução. E nós podemos também, isso em qualquer lugar, antes de colocar o modelo.optimize, fazer assim, modelo, deixa eu colocar aqui, só lembrar de cabeça, sempre esqueço. Modelo.parameters.timeLimit. Aqui nós podemos colocar qual que é o tempo limite que nós queremos para a execução. Eu vou pegar aqui e colocar 60. Isso daqui significa que será executado por no máximo 60 segundos. E quando terminar esses 60 segundos de execução, ele retornará a melhor solução que tem até aquele momento, ou, caso não tenha solução factível, vai retornar ali um erro para nós, caso não tenha encontrado solução factível. Então, está ali quase na metade desses 60 segundos. Gustavo? Pode falar. Da forma que o modelo tá definido, todo veículo tem que obrigatoriamente ser utilizado? Não necessariamente, porque nós temos as nossas restrições dos veículos, o que obrigava lá é que se o veículo saísse da origem, ele tem que chegar no destino. E daí tinham aquelas para conservação daquele fluxo dele no meio do caminho. Então, não necessariamente todos os veículos precisam ser utilizados. Uhum. Ok? Então, beleza. Eu fiquei pensando aqui, se você tivesse mais veículo do que requisições, se daí daria erro, ou se ele deixaria veículos sem sair da Deixaria veículos sem sair. Uhum. Então, beleza. Pode já fazer esses testes, tá? Eu quero até fazer bastante testes aí com vocês, para poder fazer vários desses cenários. Então, esse é um bom ali de fazer. Olha aqui o que retornou. Qual foi a melhor solução encontrada até o momento? Isso que foi o retorno que teve aqui, que foi 792. Ok, e saiu. Agora, vou aqui nessa parte que interessa, que eu quero mostrar para vocês. Lá na pasta teste, salvou aqui esse modelo pdp.log, que é o log da execução do Gurob. O que nós temos aqui de importante? Quando aparece, olhem sempre essas colunas que nós temos aqui embaixo do Object Bounds, onde aparece Incumbent, Best Bound e Gap. Primeiro, de imediato, ele descobre que não tem como ser a distância total percorrida menor do que 748,50448. Isso daqui é obtido da seguinte forma. Se no lugar das nossas variáveis serem binárias, elas fossem contínuas, a resolução é instantânea. Isso em praticamente quase todos os modelos. E como a variável ser binária é restrição a mais,
não tem como melhorar a função objetivo. Então, naturalmente, tem esse bound que apareceu aqui. Aí, ao longo das iterações, o que acontece de parte matemática é que vai se identificando novos valores cada vez maiores de que não tem como a solução ser melhor do que esses valores que estão aqui. E, por outro lado, você vai melhorando a melhor solução conhecida. Então, quando eu chegava aqui nesse instante, nessa primeira linha de log, sabia-se que não tinha como ser melhor do que 748.5048, mas não era conhecida ainda nenhuma solução que satisfizesse todas as restrições. Depois, aqui no próprio instante 0 segundos, conseguiu uma solução que satisfizesse todas as restrições, e essa solução com uma distância de 918.30. E ao longo da execução, nós temos que a melhor solução conhecida vai tendo o valor da função objetivo diminuindo, e isso que é o lower bound, que é como não tem como ser melhor do que esse valor daqui, vai subindo. Então, quando nós paramos aqui depois de 60 segundos, o que tinha era assim, que a melhor solução conhecida tinha lá um valor de função objetivo de 792.15877, e também sabia-se que não tem como ser melhor do que o 770.83788. Isso garante que essa solução aqui atual, essa melhor conhecida neste momento, ela não está a mais do que 2,69% de uma solução ótima. Pode acontecer em casos que esta solução seja inclusive a ótima para o problema, mas não conseguiu ser provada ainda a otimalidade. Assim como, de repente, a solução ótima pode estar aqui com 770.83788, mas não conseguiu-se ainda uma solução factível que tenha esse valor aqui de função objetivo. E quando que o Gurobi termina e fala assim, encontrei a solução ótima? É quando esses dois valores aqui são iguais. Ou seja, o que é a melhor solução conhecida não tem como ter uma solução com valor de função objetivo melhor do que ela. Então, essa que é a dinâmica do que acontece aqui durante a resolução. Ok? Essa parte aqui é só mais para vocês entenderem como que são os resultados e ainda mais para saber o que fazer quando não é encontrada a solução ótima, né? Até agora, pelos tamanhos dos problemas que nós vimos e os tipos de problema em si, chegava-se na solução ótima. Mas a gente vê aqui que esse problema da coleta e entrega, ele é um problema que exige bem mais do computador e do solver. Então, para vocês saberem isso daqui, o que é o principal disso aqui que foi colocado? É vocês conhecerem essa parte a mais de código, de colocar aqui dentro do ambiente esse arquivo de log, e de que é possível colocar aqui um tempo limite para ficar resolvendo. É bom colocar essa parte de tempo limite, porque se você não colocar tempo limite, o que vai acontecer é que se em algum momento você parar, você não recupera nunca mais nada do que estava sendo executado enquanto o modelo de rodava. Se a gente coloca esse tempo limite, inclusive essa solução aqui será escrita. E essa solução aqui que será escrita é aquela que é a melhor solução conhecida até esse momento aqui de execução.
Só não vai ter escrita aqui nessa solução, nesse modelo PDP.sol, caso dentro do tempo limite não seja encontrada uma solução factível. Ok essa parte daqui? Ok. Professor, teria como fazer algum parâmetro diferente, em vez de tempo de execução, por exemplo, uma porcentagem de gap? Calma aí. Deixa eu ver se dá para fazer isso direto aqui. Sei como fazer lá via callback, tá? Mas deixa eu ver se tem como parâmetro isso daqui. Tem uma boa pergunta. Eu acho que isso daqui vai fazer, ó, colocar o MIP gap, colocar 0.05. Eu acho que quando tiver daí 5% ele vai parar. Mas vamos tentar. Nunca usei aqui, tá, o MIP gap, então colocando aqui direto. Acho que deu, hein? Aqui retornou 802. E se nós abrirmos lá o log... Só uma coisa, o log, ele salva sequencial, tá? Ele não limpa o que tinha no arquivo. Então vai aparecer aqui primeiro aquilo que nós tínhamos da execução anterior e aqui embaixo da execução atual. Exatamente, ó. Baixou dos 5%, ele pega aqui e para. Muito bom. Então, aqui, né, colocar lá com o MIP gap. Modelo.parameters.MIP gap. Aqui nessa parte do parameters, só tem muitas coisas, tá? Tem diversos. Eu não tenho a menor ideia assim, de cada um deles, mas às vezes se quer, igual essa ideia aí, que Fernando, pô, tem que fazer alguma coisa pelo gap, procura aqui na parte dos parâmetros, que se der para fazer, é muito provável que tenha alguma coisa aqui. Ok? Então, aqui, nessa primeira metade da aula hoje, o objetivo era conseguir isso, que nós tivéssemos um gerador de instâncias de maneira fácil, que nós conseguíssemos, então, gerar problemas maiores, resolver problemas maiores colocando um tempo limite, ou agora até boa essa alternativa aqui de colocar um gap que já seja suficiente para parar a execução. E daí, na próxima parte da aula, nós vamos analisar um pouquinho das respostas. Nós vamos pegar, por exemplo, esse arquivo aqui que tem .sol e vamos ver qual que é a solução que está sendo desenhada a partir daqui. Quais são as rotas que estão sendo criadas e o que está acontecendo ao longo dela. Então, é isso que nós vamos fazer aqui na segunda metade. E daí mais um pedacinho, assim, no final da aula, eu vou começar a passar para vocês a ideia de qual que é o próximo tipo de problema que nós vamos tratar aqui. Mas eu quero deixar vocês hoje aqui com condições para conseguir aí resolver, analisar os diversos problemas aí que envolvem coleta e entrega. Beleza? Alguma pergunta aí antes do intervalo? Sem perguntas? De minha parte, tranquilo. Tranquilo? Parte, tá.
Mas aí, pode falar. Só em relação ao trabalho lá, eu queria ver se chegou, que eu mandei a primeira vez e voltou por causa do arquivo do programa. Eu queria ver se chegou no teu e-mail lá, mas pode ser na volta. Então tá, eu vejo ele na volta, mas eu não sei se chegou, Moisés. Eu recebi, acho que um e-mail que chegou, mas eu não abri ainda, foi do Oberdan. Os outros, se chegaram, posso abrir esse e-mail depois da sequência e vejo. Beleza. Professor, depois você pode postar qual que é o teu usuário ali no GitHub, que eu postei o meu pelo GitHub, daí eu só dou permissão para acessar a pasta. Ah, tá bom, passo sim. Eu fiz no Drive. Eu também beleza. fiz no Drive, Assim, porque outro dia eu mandei o executável e também não foi. Eles têm esse problema aí do... O no Dropbox, ele deixa, tá? O Dropbox, você coloca lá a pasta inteira do projeto, ele vai. O Drive, ele tem algumas coisas que vão, outras que não vão. Beleza, mas então vamos lá que de barriga cheia a gente consegue analisar melhor, né? Então tá bom, combinado. Então até daqui a 30 minutos, até 8h30, pessoal. Beleza, combinado. Até. Valeu. Até.